Alô Planeta Terra, alô Brasil, nessa quinta-feira, dia 27 de março de 2025, o nosso Jogando Conversa Dentro. Mais uma vez, ano 2, foi legal começar o ano passado. Eu comecei primeiro jogando Conversa Dentro, depois eu fiz a roda de cura de terça-feira. Então tá maravilhoso entrar no ano 2 aqui e trazendo temas. Aliás, hoje eu dei uma bobeada, mas isso ainda vai acontecer. Eu queria hoje, nesse tema de chakras, ter trazido a pessoa que me ensinou, que é o professor Paulo Murilo Rosas, com quem eu aprendi. Estudei com ele, fiz estágio com ele, fui assistente dele, né? Dei aula no espaço dele, quando eu era na Barão de Ipanema, em Copacabana. Uma pessoa muito importante na minha formação, que trouxe para o Brasil, talvez até para a América do Sul, o Dakshinathantra Yoga, que é o Tantra da mão direita. E o Dakshinathantra foi que originou o Hatha Yoga. Né? Os mestres do passado, os sábios, pegaram aquele conhecimento do Dakshinathantra, deram uma resumida, né? Eram mestres que seguiam a linha do Raja Yoga de Patanjali e desenvolveram essa forma abreviada, não exatamente abreviada, mas simplificada do Dakshinathantra, para poder preparar o corpo para meditar. Essa foi a função, é a função do Hatha Yoga originalmente, é preparar o corpo para meditação. Então, o Dakshinathantra é um Hatha Yoga levado a proporções muito mais amplas e profundas, com implicações psicológicas, filosóficas. O Dakshinathantra faz um link com a Vedanta. E eu ia trazer o Paulo Murilo hoje. Eu queria trazer. Só que o Paulo Murilo é meio complicado na internet, na informática, e eu mandei algumas mensagens, mas mandei meio em cima da hora. E o Paulo Murilo não pôde, acho que nem viu. Eu não tenho o WhatsApp dele. Há muitos anos que eu não tenho contato pessoal com o Paulo Murilo. E aí eu fico devendo, em algum momento eu vou conseguir encontrar o Paulo Murilo e vou convidar ele, com certeza ele vem, fazer uma live comigo. Outra pessoa que eu quero convidar também é o Joseph LePage. O Joseph é um professor americano da Califórnia, que fundou um trabalho chamado Integrative Yoga Therapy e veio para o Brasil. Ele morou nos anos 80 e depois ele voltou para o Brasil em 94, exatamente. Eu fiz a primeira turma dele de formação de yoga e yoga terapia em 97. Foi o primeiro ano que ele deu. E ele é muito apaixonado pelo Brasil, acabou casando com uma brasileira e acabou realizando o maior centro de yoga e ayurveda do Brasil, com certeza, e talvez um dos maiores da América do Sul, que é a Montanha Encantada lá em Garopaba. E ficamos super amigos, inclusive em uma ocasião o Joseph me convidou para fazer um trabalho na Montanha Encantada. Eu fiquei 10 dias com a Gabi e com o Tony Paixão, trabalhando com xamanismo, com alinhamento energético, com constelação. Foi super bacana. Nas épocas em que eu era aluno dele, cheguei a viajar com ele para Búzios. Ele era surfista, né? Então pegava muita onda. Uma pessoa maravilhosa, toca violão, canta muito bem. E é assim, de todas as formações de yoga que eu fiz, no sentido técnico, né? No sentido psicológico e filosófico, a formação com Paulo Murilo Rosas, de Dakshinathantra Yoga. Mas no sentido técnico do yoga, as formações com o Joseph foram incomparáveis, no sentido de que o Joseph ele é psicólogo, ele é pedagogo, e ele andou muito pela Índia, aprendendo com Iyengar, Shri Yogendra, o pessoal da Shivananda. Então, muitos anos disso, né? Uma quilometragem muito longa. Ele é a maior referência de yoga terapia na Califórnia. E também vou convidar o Joseph, tenho quase certeza que ele vai topar. Quem sabe fazer uma semana um mês de lives dentro desse tema yoga, ayurveda. Tem o Aderson, Dr. Aderson,
que também é meu vizinho, super amigo. Eu fui cofundador com ele da ABRA, Associação Brasileira de Ayurveda. Ele é um médico, acupunturista, reumatologista, acupunturista e uma referência no Brasil de Ayurveda. Estou tendo essa ideia agora. Vou fazer um mês de entrevistas nessa área de Índia. Vai ser bacana. Então, Índia Chakras, né? E é muito interessante, gente, porque quando uma cultura entra em outra cultura, isso vale para toda a inserção de uma cultura na outra. Vamos se ater aqui a esse trio, né? Espiritualidade, terapia, psicologia e filosofias. Né? Todas as culturas, civilizações, humanidades ao longo da história do homem no planeta desenvolveram formas de religião, de medicina, de terapias, de filosofias, claro, cada uma dentro das suas características históricas, geográficas, culturais, sociológicas, antropológicas, mas todas as culturas criaram formas de religião, de medicinas, de terapias, de filosofias, todas. Isso é inerente ao ser humano. E quando uma cultura entra na outra, como foi o caso da África no Brasil, como foi o caso da Índia, da China, do Tibete, nos anos 70, quando entrou, né, esse turbilhão de Oriente no Ocidente, como está sendo dos 90, 2000 para cá, a entrada do que a gente tem chamado de xamanismo, né, muito associado com povos originários, né, das Américas. Então, tudo isso faz com que, quando uma cultura entra na outra, muitos conceitos ganham novos significados, muitos conceitos encontram conceitos da cultura onde aquilo está entrando e criam novos conceitos. Muitas coisas são deturpadas mesmo, né? Isso é natural e desejável que seja assim, porque o conhecimento vai caminhando dessa forma, né? A inclusividade, a universalismo, o ecletismo, né? A inclusividade é tudo de bom, né? Então o conhecimento vai caminhando na medida em que o mundo vai caminhando, a humanidade vai caminhando e tudo precisa ser atualizado. E aí chakras virou muita coisa, né? Você tem uma quantidade imensa de versões, né? de conceitos, de abordagens, umas mais místicas, esotéricas, ocultistas, né? Me lembro muito do Leadbeater, né? Um dos primeiros livros que eu li de chakras, né? Aquele bispo anglicano que era da turma da Annie Besant, da Blavatsky e tal. E desde abordagens assim, bem assim, até a abordagem que eu abracei, né, que me pareceu a mais interessante, não a melhor nem a mais certa, porque isso em Oriente não tem. A diversidade faz parte do espírito da coisa. Mas o Dakshina Tantra traz uma pegada psicológica / filosófica. Além da prática toda, né, que a gente não vai abordar aqui, porque o Hatha Yoga se apropriou no bom sentido, né? Asana, pranayama, bandha, mudra, kriya, tudo isso, nidra, yoga nidra, tudo isso vem do Dakshina Tantra, né? Mantras, relaxamento, meditação, né? Dentro do que ficou dentro da estrutura do Hatha Yoga, tudo isso foi tirado do Dakshina Tantra, que não tem essa pegada que o Hatha Yoga tem de ter como foco, como objetivo, preparar o corpo para meditar. Esse objetivo se perdeu aqui no Ocidente, né? No Ocidente, Yoga ganhou outras finalidades porque encontrou outras necessidades, né? É muito interessante que até o século XIX, vamos dizer assim, Hatha Yoga era ensinado por alguns mestres que moravam ou em mosteiros, ou nas florestas, ou nas cavernas, que tinham lá meia dúzia, de 3, 4, meia dúzia de discípulos, que ficavam, né, discípulos yogis, que ficavam full time, né, praticando. De repente, chegam
né? Alguns mestres da Índia foram para o Ocidente, né? Como Swami Vivekananda, Paramahansa Yogananda, né? Começou a levar para o Ocidente a mensagem do Oriente, e aí europeus e americanos começaram a fluir na Índia em massa, procurando aquilo, yoga, filosofia, né? As religiões, a espiritualidade oriental, e principalmente Hatha Yoga, porque é uma coisa que tem corpo, né? Isso é muito atrativo para o ocidental, acho eu. Alguns mestres provavelmente ficaram puristas, porque na Índia até hoje tem templos onde o ocidental não entra, né? Eles dizem que ninguém que tenha comido carne uma vez na vida pode entrar. Até uma diversidade enorme de possibilidades de espiritualidade, de mestre, de templos, de tudo. Perdi um fio da meada aqui, peraí. Deixa eu pegar o fio da meada aqui. O Hatha Yoga, sim, eu dizia que o Hatha Yoga tem esse foco de preparar o corpo para meditar, e o Dakshina Tantra não. Ele leva as ferramentas do Hatha Yoga, as últimas consequências, para que aconteça aquilo que o Tantra preconiza. Olha que coisa interessante. O Tantra é cultura que, teoricamente, existia na Índia antes de chegar à cultura védica. Os povos de pele escura, que hoje tem, em sua maioria, no sul da Índia, eram os povos que já estavam lá. Há controvérsias históricas e antropológicas, mas a maior parte da literatura vai por aí. E chegou da Pérsia, enfim, chegou do Oriente Médio, lá pelos milênios lá atrás, os arianos, os árias, um povo de pele clara, que é a maioria dos indianos do norte da Índia, trazendo a cultura védica. E aí, o que é a Índia hoje seria, hipoteticamente, teoricamente, uma integração, que já acontece, sei lá, há mais de 5.000 anos, dessa cultura drávida, não é grávida, drávida, né, a cultura tântrica, que era uma cultura bem matriarcal, bem telúrica, né, bem xamânica, né, e entra a cultura védica, que é uma cultura mais filosófica, mais simbólica, né, com energia, aquela coisa toda. E a fusão desse encontro, se é que ele existiu, né, deságua nesses ocidentais chegando na Índia e querendo beber daquele conhecimento. Como eu falei, alguns mestres se recolheram, ficaram na ortodoxia, e muitos mestres, como Swami Shivananda, Shri Yogendra, Iyengar, Swami Kuvalayananda, Patabi Joyce, Krishnamacharya, que foi o mestrezão deles, né? Essa galera se tocou que aquele conhecimento desse jeito nas florestas e nas cavernas não ia rolar, né? E foi aí que se inventou, a partir dessas pessoas, que entenderam que o que estava acontecendo era uma ponte, uma possibilidade desse conhecimento ganhar o mundo, como de fato ganhou, e tiveram que reformatar todo uma logística dessa coisa. Não tinha aula de yoga na Índia. Tiveram que criar aulas de yoga para que aquele monte de ocidentais pudesse praticar. E isso pudesse ser trazido para o Ocidente. E nas cidades do Ocidente só é possível nesse formato, como a gente tem, de ter espaços onde você vai quantas vezes você quiser para praticar 1 hora e meia, 2 horas, né? 2, 3 vezes por semana. Então, esse processo, né, volto lá no início, da entrada de uma cultura na outra, também o yoga entra no Ocidente e encontra muita coisa que já tinha aqui, né? E o Brasil, particularmente, tem esse caráter ecumênico, eclético, sincrético, né, universalista. Para a gente é muito fácil acolher. Você vê que a Umbanda, que é uma religião brasileira, né, que surgiu aqui em Niterói, a Umbanda acolhe cristianismo, kardecismo, xamanismo, afro, oriental, marinheiro, por aí vai,
né? É de uma inclusividade que é muito interessante. E a cultura oriental vista como um todo, né? A cultura indiana vista como um todo, né? Ela foi muito bem bolada, né? Porque eu acho que os caras lá atrás, lá no começo, eles sacaram que fazer uma religião, ou uma filosofia, ou uma escola, né, não ia funcionar. Não ia funcionar em termos de como funcionou. Isso chegou até aqui. Né? O que a gente está lendo e praticando tem milênios. Milênios. Isso só chegou até aqui, em grande parte, por essa sacada que esses caras tiveram, né? E com certeza não foi ninguém que se reuniu numa reunião para deliberar, isso foi acontecendo ao longo de séculos, ao longo de milênios, né? Isso se construiu um corpo de conhecimento. Eu gosto muito desse nome, na China também é assim, que é uma compreensão de que uma coisa só não cabe todo mundo. E como é que a gente faz para caber? A gente cria um corpo de conhecimento que considere, abranja, né, tudo, todas as possibilidades. E o conhecimento oriental, principalmente de Índia, que é o que eu conheço mais, ele é todo construído assim. Qualquer área da vida humana, seja na medicina, na guerra, na engenharia, na arquitetura, no sexo, tem escrituras que te ensinam a instrumentalizar aquilo e capitalizar aquilo para a tua iluminação. Tudo, até a guerra. Né? Tem Bhagavad Gita, né? Mahabharata, a guerra de Kurukshetra, aquela batalha onde acontece o Bhagavad Gita. Então você vai encontrar, né? Por isso tem muitos yogas. Então você tem o Hatha Yoga, que trata do corpo e da energia. Você tem o Bhakti Yoga, que trabalha do mundo do sentir, desde as emoções, afetos, sentimentos, até a devoção espiritual. Você tem o Jnana Yoga, que trabalha a mente, né? Desde o intelecto, memória, mente racional, né? Elaboração, né? Até a mente transpessoal. Você tem o Karma Yoga, que é o yoga da ação, né? Da ação. E outros yogas, tem Mantra Yoga, tem muitos outros yogas. Tem o Raja Yoga, que é o yoga da meditação. Porque na Índia, em geral, o que acontecia? A pessoa aceitava um guru, que é um professor, e esse guru tem uma característica na coisa indiana e também na coisa chinesa, que é buscar sempre o individual. Na medicina ayurvédica indiana é assim, né? Você vai num Vaidya, no médico ayurvédico, e ele vai fazer teu mapa, ler tua mão, ver tua aura, ler teu pulso, ver o que você come, como é que você vive, para chegar numa rotina, num dinacharya, numa rotina diária para você, específica para você. As posturas de yoga para você, o tipo de meditação para você, o tipo de alimentação para você. Isso é muito legal, essa coisa que o yoga tem, que a Índia tem, né? De chegar no individual. Então, os mestres, sabendo que o ser humano é um ser multidimensional, multifacetado, davam para o discípulo práticas em todos os yogas, para que ele trabalhasse todas as dimensões do seu ser. Vai fazer postura de yoga, pranayama, para trabalhar a saúde corporal, para trabalhar a saúde energética, né? Vai trabalhar as emoções com Bhakti Yoga, serviço devocional, né? Vai meditar, vai trabalhar, vai fazer trabalho, enfim, vai pegar todos os setores da sua vida e vai capitalizar isso evolutivamente utilizando técnicas, né? Técnicas, métodos, para poder operacionalizar essas diversas dimensões da nossa vida. Isso é de uma sabedoria enorme, porque isso cria um gradiente muito amplo de inclusão de toda a humanidade. E quando uma cultura entra na outra e ganha novos conceitos, né, expande os seus conceitos, se mistura com outros conceitos, né, isso ganha um caminho, né, isso ganha atualizações que são necessárias, porque senão o conhecimento se perderia. E essa é uma sacada legal que esses caras dos milênios tiveram também. Um caminho só, né, uma visão só, uma leitura só, né, uma filosofia só, ia se perder no tempo. Porque nada que é rígido, que é estanque,
sobreviveria na dinâmica do tempo. Então, a própria estrutura do corpo de conhecimento na Índia, ele tem uma parte que é estanque, que é aquilo que não pode mudar, e tem uma outra parte que foram comentários, né, que foram sendo feitos ao longo dos milênios, né, em cima daquela estrutura literária, filosófica, religiosa, simbólica, né, que são os 4 Vedas, né, que é a estrutura central de toda a história da Índia. Em torno dos 4 Vedas circula uma quantidade imensa, inimaginável, de religiões, seitas, caminhos, escolas, vertentes, mestres, tendências, visões, versões filosóficas, teológicas, mitológicas, das mais variadas que você pode imaginar. Justamente porque o conceito dessa espinha dorsal é da inclusividade. É que todo mundo possa caber, né? É de que você tenha uma mala de ferramentas que você possa ir buscando e encontrando o teu. Qual é o teu? A tua forma de ser, né? O tipo de roupa, a cor de roupa, o teu modus vivendi em cima dos teus desejos, da tua natureza, né? Da tua história kármica, da tua história sistêmica, do jeito que você é, né? Qual é o melhor em termos de tudo? Do jeito de ser, de comer, de viver, de dormir, de amar, de trabalhar, de tudo, tudo. Qual é aquele jeito que é o teu? Isso é um caminho de vida, né? A cultura no Oriente é muito direcionada. Hoje já se aculturou muito, já não é assim, né? Mas eu acho que até o século, até o final do século XVIII, começo do século XIX, era assim, uma sociedade toda direcionada é claro, tem fanatismo na Índia, claro que tem radicalismo, também tem, mas a estrutura central, né? Eu me lembro que eu perguntei para um monge uma vez, para um swami, eu não perguntei não, ele que falou, por alguma razão, que ateu na Índia não era quem não acreditava em Deus, era quem não aceitava a autoridade dos Vedas, porque até para ateu tinha lá. Tem os Charvakas, tem os epicuristas, tem os hedonistas também na Índia. E também para eles tem escrituras, métodos, como capitalizar, como viver hedonicamente, epicuristamente, né? Os Charvakas, eles acreditam que só tem uma vida, morreu, acabou e tem que desfrutar o prazer. Até para eles tem uma forma de otimizar, de levar as últimas consequências daquele sistema de crença, né? Uma cultura que privilegia todos os sistemas de crença. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, os chakras, que é o nosso tema, que na verdade, gente, é o tema do meu workshop de sábado. Eu dei aula de yoga durante... Bom, eu tô com um pé atolado na jaca da Índia. Eu posso falar de meio século porque eu tenho 69 anos e foi com 19 anos que eu fiz yoga pela primeira vez. E daí para frente comecei a ler, aí tem toda uma história, né? Eu atolei minha jaca no pé da Índia há 50 anos atrás e há 30 anos atrás eu atolei na jaca do índio. E dei aula de yoga há muito tempo, dei aula em curso de formação de instrutores de yoga durante um tempo, trabalhei com massagem ayurvédica, dei curso de massagem ayurvédica por vários lugares do Brasil, escrevi um livro sobre esses assuntos e estou compartilhando, né? Foi com esse espírito que eu fiz os 7 cursos gravados que eu fiz na Hotmart, né? Que são assuntos aparentemente diferentes, né? Xamanismo, chakras, respiração, relaxamento, meditação, sensitividade, mas todos eles conversam entre si. É muito legal o conceito com o qual eu concebi e fiz, né? Conteúdo simples, mas muito consistente, e práticas simples, mas muito potentes. Que é isso que eu vou estar fazendo no sábado, nesse próximo sábado, de 9 da manhã a 1 da tarde. Baratinho, R$37. Vai lá na minha bio, se inscreve lá e vem. E vai ficar gravado por uma semana, tá? E aí a gente vai entrar mais
profundamente nessa história, né? Falar de movimento, né? Que é a característica mais importante de toda a criação. Está tudo em movimento. Eu tenho falado isso. Eu falei isso na terça-feira também. Está tudo em movimento. Não tem nada parado. Nada está parado na criação. Não tem parado. Olha que coisa interessante, gente. Não tem parado na criação. Não tem nada parado. Eu me lembro que o mesmo monge que eu citei ali atrás, no meio de uma palestra, isso foi nos anos 80, eu era bem jovem, e ele bate na parede lá pelas tantas e fala assim, isso para vocês é objeto inanimado, né? Aí a gente, né? A gente aprende da escola, cadeira, mesa. Ele falou, pois é, bota um pedaço dessa parede no microscópio eletrônico e vê a dança de vida inteligente que tem ali. Porque, gente, isso aqui é só aparentemente sólido. Porque se você bota no microscópio eletrônico, você tem movimento. E você tem movimento desde o nível subatômico mais elementar, desde o bóson de Higgs, que é a menor coisa até hoje que se detectou, que se supõe que exista, até as maiores galáxias, né? Distâncias. Eu acompanho umas páginas de astronomia e outro dia descobriram um complexo de galáxias. Gente, um complexo de galáxias que tem de comprimento 1,3 ou 1,6 bilhões de anos-luz. Então, isso é fascinante. Se você olhar para dentro do corpo, para o micro, é igual. A gente carrega galáxias. A gente carrega infinitas galáxias, porque a gente não sabe quando é que termina o micro. A gente tem uma ideia de infinito do macro muito maior do que do infinito do micro, né? Olha para aquele céu, né? Ou então maluco como eu acompanha a página de astronomia e cada vez as distâncias e os tamanhos são mais absurdamente incalculáveis. Agora para dentro não. E é igual, gente, é igual. O mundo micro é tão eterno, é tão, né? Porque onde é que termina? Qual é a partícula fundamental? Será o bóson de Higgs? Spins? Né? Sei lá. Energia pura o quê? Né? Eu acho que no meu delírio, né, de achismo total, eu acho que tem um infinito macro e um infinito micro. E os chakras têm a ver com isso, porque os chakras têm a ver com o movimento. Aí no sábado eu vou falar dos doshas, das gunas, que é uma forma muito bem bolada do que os orientais criaram uma referência, né? Uma codificação, para a gente começar a entender como o universo se movimenta e como esse movimento movimenta emoções, como esse movimento movimenta líquidos corporais, como movimenta glândulas, hormônios, como movimenta pensamentos, como movimenta toda a natureza. Toda a natureza. Os chakras são estruturas simbólicas, são estruturas arquetípicas que estão em todo lugar. Né? A gente vai falar do universo holográfico e multidimensional, que sem ele chakras não existe. Porque uma das características ocidentais é que a gente bidimensionaliza tudo, né? Perdão. Então os chakras foram para o livro, porque o que veio da Índia para a gente em sua maior quantidade foi literatura. Aí você pega o livro e está lá aquele desenho do homem, uma mulher, não, um corpo humano, com aquela retinha e aquelas 7 bolinhas com aquelas 2 cobrinhas fazendo assim. E aí você pega uma coisa que é holográfica, que é arquetípica, que é simbólica, que é energética, e transforma aquilo num desenho bidimensional. Que, né, a gente vive numa cultura que se constrói em cima de uma premissa cartesiana e mecanicista, e tudo bem. E a gente se desenvolveu pra caramba nessa área. Só que é só isso. Né? E outras culturas, eu acho que vieram, né, para contribuir com
para alargar esse teto do pensamento ocidental, já que foi o pensamento, a visão de mundo, a religião ocidental que preponderou em todo o planeta. Isso para mim é um mistério. Por que que das 4 raças, a que tinha menor número de gente, menor população do planeta, foi a que preponderou? Né? Preponderou sua religião, preponderou sua visão de mundo, sua visão de economia, de sociologia, de tudo. De política, de tudo. De ética, de moral. Foi essa que preponderou. E então tudo tem chakras. Essa estrutura a gente pode aplicar em qualquer lugar. Né? Vamos falar da dinâmica do equilíbrio, do desequilíbrio, da homeostase, que é dinâmico. É dinâmico. É um constante equilibrar e desequilibrar, porque é assim que o universo, que é todo movimento, também é toda expansão. Essa é outra característica. É toda expansão. Então, vamos brincar disso no sábado. Né? Vamos falar disso porque a visão que o Paulo Murilo traz com o Dakshina Tantra, né? Mas, enfim, mais coisas que eu fui, né? Aprendendo, coletando, elaborando, intuindo, enfim, a minha própria história também, né? Mas a minha leitura ela é eminentemente muriliana, né? É a tradição do Dakshina Tantra, que tem um olhar bem filosófico e bem psicológico. Isso é muito legal. E aí eu vou estar dando umas dicas, né? Vamos estar falando desse conceito de equilíbrio e desequilíbrio também, que tem a ver nos chakras com a ideia de hipo e hiperfunção. Só que eu não vou dar spoiler. Hipo e hiperfunção é uma forma muito legal da gente... Porque o que é importante para saber essas coisas? Para mim, é importante como elemento aferidor. É importante a gente ter parâmetros aferidores legais nos diversos aspectos da nossa vida. Físico, mental, emocional, psicológico, né? Comportamental, social, enfim, né? Todas as dimensões da gente. É bacana a gente poder ter umas formas da gente se aferir, da gente se avaliar, da gente se analisar. Né? Não é se julgar, porque aí já entra o elemento culpa e condenação. Né? É um elemento, é um mapeamento, é ser geógrafo de si mesmo. E o conhecimento dos chakras é muito bom para dar para a gente subsídios para fazer essa autogeografia. É muito legal, muito legal. O que eu posso falar mais para vocês? Né? Porque eu acho que o fundamental é essa compreensão, pelo menos hoje, né? De que tem uma magia na coisa oriental, não tem a versão certa. Isso é desesperador muitas vezes para a gente ocidental, né? A gente quer coisas lógicas, a gente quer coisas corretas, aquilo que não é erro, aquilo que o certo e errado, né? E é muito louco, você pega uma cultura de 5 mil, 10 mil anos de elaboração, estudo, prática, produção, né? Imagina, quanta gente foi envolvida, quanto neurônio, quanta inteligência, quanta espiritualidade, para gerar um corpo de conhecimentos de uma sofisticação enorme que influenciou em muita coisa na nossa cultura, principalmente através da colonização dos ingleses na Índia. Né? Claro, em nada, nem ciência humana, nem exata, tem nada exato. Né? Graças a Deus tem muitas versões de tudo, mas há uma versão que considera, por exemplo, que os idiomas ocidentais principais, germânico, saxão, anglo-saxão e tal, teriam vindo direto ou indiretamente do sânscrito. Né? Tem uma história dessa. E tem uma outra que eu ouvi de uma professora de sânscrito, que a gramática ocidental, da forma como foi estruturada, fonética, morfologia, sintaxe, né, com todos esses, né, essa ordenação teria sido, em grande parte, inspirada na gramática sânscrita, que é de uma sofisticação. Eu fiz aula de sânscrito básico, é de uma sofisticação bizarra. Primeiro nada, tem muitas outras razões que eu até desconheço. Tem declinação pra caramba,
mais do que o sânscrito, eu acho. E tem palavras, né? Muitas palavras podem significar trocentas coisas dependendo de muita coisa. Né? A pronúncia fonética no sânscrito é importantíssima, importantíssima, ou foi importantíssima, né? No passado. Eu não sei se o sânscrito foi um idioma, né? Há controvérsias, que o sânscrito tenha sido um idioma falado coloquialmente, né? Há quem diga que sim, há quem diga que não. Então, voltando para a nossa história dos chakras, né? O que eu queria deixar sacramentado aqui hoje como até uma pilha, né? Eu não estou fazendo isso com interesse só no marketing, mas também para poder trazer o pessoal para o workshop, né? Dar um gostinho, e até porque em 2 horas de papo aqui não dá para dar o conteúdo que eu vou dar em 4 horas, né? E para dar essa água na boca, da gente entrar nesse assunto tão bacana, eu vou sugerir. Vai ter apostila. Vai ter a apostila, é o primeiro workshop que eu dou, que vai rolar uma apostila bacana. Eu acho que o workshop do mês que vem vai ser de xamanismo, que também é um dos cursos na Hotmart. Também vai ter apostila. Esse de xamanismo também está muito legal. E aí, gente, eu vou refazer nas terças-feiras da Roda de Cura, como eu fiz no ano passado. Eu fiz uma maratona de chakras. Eu fiz 7 terças-feiras de Roda de Cura de alinhamento energético, uma terça-feira cada chakra. E aí eu explicava aquele chakra, a gente trabalhava os conteúdos que tinham a ver, né, psicoemocionais, que tinham a ver com aquele chakra. E vou fazer de novo, tá? Esse circuito dos chakras e o circuito das 4 direções do xamanismo com os animais de poder, tá? São 4 terças-feiras também eu vou fazer, eu aviso para vocês, tá bom? Então eu acho que por hoje é meio por aí mesmo, fazer mais curtinho, tá? Para dar água na boca da galera. Então clica lá na minha bio e gasta 37 pratas. Vamos ficar sábado juntos para falar coisa interessante, tá bom? Para quem está chegando agora, vai ficar gravado aqui no Instagram e provavelmente no meu canal de vídeos no YouTube e no meu canal de podcasts no Spotify e na Apple. Tá bom, gente? Então, um bom fim de semana para vocês, tá? Tô esquecendo de nada? Não estou esquecendo de nada. Um beijo grande. Tchau, tchau.